compartilhar com o senhor, no seu e-mail, esse link para o senhor também ter acesso, tá bom? Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui muito felizes nessa tarde, com a presença do professor Sérgio, professor que vai falar sobre a neurobiologia do sono e dos sonhos. Nós ficamos muito contentes com o seu aceite, professor, em participar do nosso grupo. E a nossa reunião, ela contempla aí acadêmicos de enfermagem, mestrandos e doutorandos, e nós estamos, assim, na expectativa de escutá-lo. Eu vou passar a palavra para o Eduardo para apresentá-lo, e de antemão gostaria muito dele agradecer pela sua disponibilidade, professor. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem é do grupo, para quem é de fora também. Agradecer ao professor pela presença, né? Vai ser uma honra escutar o senhor. E então eu vou para uma rápida apresentação do senhor, para quem ainda não conhece. O professor Sérgio, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Neurociências pela Unifesp e possui doutorado e pós-doutorado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje o professor vai falar um pouco com a gente sobre neurobiologia do sono e dos sonhos. Professor, eu passo a palavra com o senhor. Eu queria agradecer o convite, é muito legal estar aqui com vocês e fazer esse contato, né? Então, a ideia é falar de neurobiologia do sono e dos sonhos. Eu fiz um roteirozinho só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eu vou falar, então eu vou começar falando sobre a evolução do sono nos diferentes animais, até chegar ao ser humano. E aí, nas pesquisas com o ser humano no histórico e algumas atualidades, né, a descoberta do sono REM. E aí depois eu vou falar sobre sonhos, um pouco da fisiologia, achados de neuroimagem e outras coisas também. Então, iniciando, em termos evolutivos, né, como é que o sono foi evoluindo nas diferentes espécies de animais. Então, a gente teve, né, acredita-se que aproximadamente 15 bilhões de anos atrás a gente teve uma grande explosão, que foi o Big Bang, né? E aí a formação do Sistema Solar, aproximadamente 5 bilhões de anos, né? E a Terra sendo um desses planetas que orbita em torno dessa estrela, né, do Sol. A vida na Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Né? E aí como é que essa vida surgiu na Terra? Acredita-se que ela surgiu no mar, né, na superfície ou no fundo do mar. E esses primeiros micro-organismos, eles tinham um ciclo de atividade e repouso um pouco aleatório, né? Aqui representando esse primeiro círculo. Vocês estão vendo o meu mouse, não? Sim, professor. Estamos sim. Tá. Então, nesses primeiros animais, que eles não sofriam influência direta da luz do sol, né, desses primeiros peixes no fundo do mar, eles tinham um ciclo de atividade e repouso um pouco aleatório, né? E aí, com o passar do tempo e a evolução da saída da vida do mar para o ambiente terrestre, esses animais mais complexos, eles passaram a receber uma influência direta do sol. Então, o dia deles de 24 horas ficou muito bem marcado por uma fase clara e uma fase escura. E esses primeiros animais, né, que chegaram à Terra, os primeiros répteis, eles desenvolveram um ciclo de atividade e repouso mais organizado, né, em que você tinha períodos de atividade, aqui é representado em azul por WK, né, que é o wake, e em vermelho, que é o sono de ondas lentas, né, em inglês é slow wave sleep. Então, esses primeiros animais que chegaram à Terra passaram a desenvolver, além de um ciclo de atividade e repouso, uma fase muito bem marcada de sono profundo, ou sono de ondas lentas. E aí, com o passar do tempo, esses animais ficando mais complexos, né, dando origem a outros répteis, a aves, mamíferos, aquáticos e terrestres no ser humano, surgiu essa terceira fase que a gente chama de sono REM. Né? E esse sono REM, ele está presente em todas essas espécies, mas o sono REM ele depende muito da ecologia do animal, da quantidade de sono REM depende muito da ecologia do animal.
Então, por exemplo, esses animais, essas aves que fazem migração por muito tempo, como elas não podem parar de bater as asas, elas acabaram desenvolvendo um sono que a gente chama uniemisférico, é como se metade do cérebro dormisse. Os golfinhos também têm isso. Então, o padrão de sono REM, de sono profundo e de vigília, cada animal vai ser dependente da sua ecologia. Então, por exemplo, esses roedores menores, né, que são muito predados, eles não podem se dar ao luxo de ficar muito tempo dormindo, porque senão o predador pode vir e atacá-los, né? Então, eles desenvolveram períodos de REM muito curtos, né? Períodos de sono muito curtos também, e de sono REM muito curtos, porque eles dormem um pouco, e aí eles acordam, dão uma olhada no ambiente, se tiver tudo bem, eles voltam a dormir. Nos mamíferos mais complexos, como o ser humano, essa fase de REM ficou maior. E a gente acredita que a evolução do sonho se deveu principalmente ou basicamente devido a esse aparecimento dessa fase REM, e não só o aparecimento da fase REM, mas o aparecimento dessa fase do sono com períodos prolongados. Em termos de... Agora, focando no sono REM, nos sonhos dos seres humanos, né, as primeiras referências de sono e de sonho vem da Grécia Antiga. Uma parte da mitologia grega dizia que Nix, né, foi a primeira deusa que se formou. Então, antes existia o caos, e aí apareceu Nix, que é a deusa da noite. E Nix, ela teve vários filhos, entre eles Hipnos e Tânatos. Então, Hipnos é esse cara aqui na frente, né, mais iluminado, que é o deus do sono. E Thanatos é esse cara aqui mais na sombra, que é o deus da morte. E interessante que eles eram irmãos gêmeos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas isso permanece até hoje, né, essa relação de sono com morte. E Hipnos também teve vários filhos, né, o deus do sono. Entre eles, destaca-se Morfeus, que é o deus dos sonhos. E Morfeus tinha uma irmã também, que era Lissa, que é a deusa da loucura. Então, essa relação de sono, sonho, morte e loucura, ela vem desde a mitologia, e até hoje a gente vê referências a isso, né? Eu vou voltar a isso mais para o final da apresentação, se der tempo. Então, assim, dando pulos bem grandes, né? Primeiro a gente viu a evolução do sono nas diferentes espécies, depois a gente pulou para a mitologia grega, e aí a gente dá outro salto imenso no tempo, e vem para o ano de 1900, aproximadamente, em que marca a história do sonho, porque Freud publicou esse livro, que é A Interpretação dos Sonhos, né? Que é o livro original alemão. E foi a primeira tentativa sistemática e científica de estudar os sonhos, né? Antes o Freud ele começa esse livro fazendo um histórico, e ele dizia que as culturas anteriores, né, as sociedades mais antigas, elas, na maioria das vezes, elas viam o sonho como algo sobrenatural, ou místico, né? E aí Freud foi a primeira pessoa a dizer, não, na verdade o sonho é natural, é uma coisa natural, é um fenômeno fisiológico, biológico, produzido pelo nosso cérebro, pela nossa mente, e que o enredo do sonho, principalmente, era composto por uma coisa que ele chamou de resíduo do dia, que são as memórias que você teve durante o dia, né, anterior, as experiências que você teve. Dependendo do tipo de experiência, se você teve um dia normal, se você teve uma experiência emotiva muito boa, muito ruim, de certa forma, isso pode se refletir nos sonhos. Ele falou também, a primeira vez, de forma sistemática e científica, sobre o inconsciente, né? Ele dizia que nem todas as nossas ações ou as nossas decisões são tomadas de forma, pelo menos, 100% consciente, como a gente acha que é. Ele disse que o inconsciente aparecia muito nos sonhos também. Ele chegou a dizer que os sonhos era a via régia do inconsciente. E eu destaco também outros 3 aspectos desse livro, que ele fala, que ele diz que o sonho também está relacionado principalmente com desejos,
É interessante porque até hoje a gente usa a palavra sonho no sentido de desejo, né? Então, eu tenho um sonho de viajar pelo mundo, eu tenho um desejo. Mas eu coloquei essa interrogação porque é uma discussão, né? Então, se o sonho é formado de desejo, como é que você vai explicar o pesadelo? E aí ele vem com a teoria de antidesejos, enfim, mas o que eu acho é que Freud estava certo em dizer que os sonhos têm a ver com desejos, mas o que eu acredito, e que muitos cientistas acreditam hoje, é que os sonhos têm a ver com os medos também, né? E tanto os medos como os desejos são as forças que regem o nosso comportamento. Então, a gente precisa, a gente tem desejo pelas coisas que a gente acha que faz bem para a gente tem medo pelas coisas que a gente, né, acha que vai fazer algum tipo de mal. E, de certa forma, essas emoções, elas se refletem no sonho também. Freud foi muito, ele falou muito dessa questão da interpretação do sonho, e com isso até um possível começo da psicanálise, né, que através da interpretação dos sonhos, então você ia ter noções do seu inconsciente, por exemplo, dos seus medos, dos seus desejos. Ele dizia que o sonho ele era composto basicamente por dois conteúdos, um conteúdo latente e um manifesto. O manifesto é aquilo que você vê no sonho, o latente seria aquilo que estaria por trás, ou alguma coisa simbólica, ou alguma analogia, né? E ele começou, né, seria uma das bases da psicanálise, a interpretação dos sonhos. De qualquer forma, eu acho esse livro, para a época, é um livro excelente, e para quem tem interesse, eu indico para ler. E aí, pulando 30 anos, né, agora na parte mais histórica da pesquisa com sono, especificamente, a gente vai para 1930, esse psiquiatra aqui, que é o Berger, o Hans Berger, ele desenvolveu essa máquina aqui, né, que é uma máquina composta basicamente por um sistema que vai adquirir as informações elétricas do nosso cérebro, né? Então, a gente tem aqui à direita, né, que é o chamado EEG, que é o eletroencefalograma, e seria um análogo do eletrocardiograma, né? Então, para você ter uma ideia de como seu coração está batendo, você vai no cardiologista e ele faz um eletrocardiograma, né? Então, ele coloca eletrodos próximos do coração, e aí esse eletrodo ele capta a corrente, né, a energia, e a gente consegue ver as batidas do coração. Com o cérebro, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. A gente coloca um eletrodo, né, então, na superfície do cérebro, de forma não invasiva. Aqui tem uma pasta condutora. E esse eletrodo, basicamente, ele vai captar a atividade do córtex cerebral, principalmente desses neurônios aqui, que são neurônios que estão mais na parte mais superficial do cérebro. São chamados neurônios piramidais, né, porque eles têm a forma de pirâmide. Então, ele desenvolveu essa técnica e conseguiu captar pela primeira vez esse ritmo aqui embaixo. E ele chamou esse ritmo de ritmo alfa. Alfa porque é a primeira letra do alfabeto grego. Esse ritmo ele captou quando o indivíduo estava acordado, de olho fechado e relaxado. Então, ele não estava dormindo, mas ele estava acordado, de olho fechado e relaxado. E aqui mais embaixo ele plotou, né, um ritmo matemático, né, só para comparar. E ele viu que em algumas horas esse ritmo ele oscilava numa frequência próxima de 10 Hz. Ou seja, em um segundo, essa onda ela sobe e desce 10 vezes. Então ele caracterizou pela primeira vez esse ritmo, é o ritmo alfa, que oscila próximo de 10 Hz, né, e que está relacionado principalmente com a vigília de olho fechado e relaxado. E aí eu pulo mais 20 anos, né? Então eu saí do Freud em 1900, fui para o Berger em 1930, e aí pulo mais 20 anos e vou para a Celice e Kleitman em 1950. Então eles desenvolveram esse aparelho do Berger, né? E aí começaram a fazer experimentos com as pessoas dormindo a noite toda. No começo, o Berger, aquele aparato dele era muito custoso, então ele não conseguia fazer registros de EEG por muito tempo. Mas aí, nesses 20 anos, a técnica foi se desenvolvendo,
E aí o Asterisk e Clayton publica, né, em 1953, esse artigo, que é um clássico, né, é publicado na Science, em que eles descrevem pela primeira vez o sono REM. Né? Sono REM, em inglês, quer dizer Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Então, o que chamou a atenção desses pesquisadores foi que eles colocaram eletrodos no cérebro também, né, e colocaram perto do olho. E aí ele viu que esses eletrodos, eles se mexiam, apesar do indivíduo estar de olho fechado e estar dormindo. Né? Então, isso foi o que chamou a atenção deles inicialmente, e eles cunharam esse nome de sono REM. Eles perceberam também que os indivíduos, nessa fase do sono, quando faziam esses movimentos com os olhos, eles estavam com o músculo completamente relaxado, né, em atonia, ou sem tônus. E a maioria dos indivíduos, e quando eles acordavam os indivíduos nessa fase do sono, a maioria deles estava descrevendo sonhos. Então, em 1953, foi a primeira descrição do sono REM, com a presença desses movimentos oculares rápidos, o músculo completamente relaxado e os sonhos. Então, com a técnica de EEG, a gente consegue ter uma ideia dos ritmos cerebrais, né? Então, aqui uma figura, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, aqui são os eletrodos, né? Que a gente coloca na região da cabeça. Um eletrodo aqui perto do olho também. E, através desses eletrodos, a gente... o sinal do cérebro é muito parecido com o do coração, só que a amplitude é bem menor. Então, a gente precisa de um equipamento que amplifique esse sinal. E o que a gente vê através do EEG são ondas mais ou menos parecidas com essas. Então, se o indivíduo está acordado, com o olho aberto, a gente vê um EEG com as ondas, com frequências mais rápidas. São chamados ritmo gama, que oscilam próximo a 40 Hz. Quando o indivíduo fecha os olhos, né, então aparece aqui o chamado ritmo alfa, que eu mostrei para vocês que foi o primeiro ritmo a ser descrito, né, pelo Beck em 1930. Quando o indivíduo começa a dormir, então ele está no estágio 1 do sono, essa atividade cerebral que estava em 10 Hz, agora ela diminui a frequência, ela fica mais lenta, vai para um ritmo próximo de 5 Hz, que é o chamado ritmo θ. Então, aqui o indivíduo está no primeiro estágio do sono. Ele está meio que, na verdade, ele não está nem completamente acordado, nem completamente dormindo, né? Ele está nessa transição do estado acordado para o sono mesmo. Essa fase 1 é uma fase mais de transição, ela dura muito pouco. E aí, com o passar do tempo, o indivíduo, sim, vai entrar no estágio 2 do sono. Aqui já é sono mesmo. Então, aqui, se você falar o nome da pessoa no ouvido dela muito baixo, ela não vai despertar. Se você falar um pouco mais alto, ela vai despertar. Né? Então, aqui você está no sono chamado sono superficial. Você está no sono superficial. Então, você já está dormindo, né? Mas você está dormindo de forma leve ou superficial. Então, qualquer barulho maior, você acorda. E em termos de atividade, durante o sono superficial, você tem uma lentificação ainda maior da atividade cerebral. Você vai para o ritmo delta, que é próximo de 2 Hz, né? Que é essa parte aqui mais lenta. Mas você tem algumas atividades esporádicas também mais rápidas, que são chamados fusos do sono. Esses fusos eles estão relacionados com consolidação de memória, né? Que acontece na fase de sono superficial. E aí, com o tempo, você vai para onde? Você vai para o sono profundo, né? Que é o chamado estágio 3, em que você tem essa atividade mais lenta ainda, né? Com ondas de frequência muito baixa e amplitude muito alta, próximas de 1 Hz. Então, esse aqui é o chamado sono profundo. Por que chama sono profundo? Porque é difícil de acordar a pessoa. Você precisa de um barulho muito alto, ou você precisa, né, encostar na pessoa ou bater de alguma forma. E por que é difícil de acordar? Por que é profundo? Porque exatamente o cérebro está oscilando nessa frequência mais lenta que ele oscila de forma fisiológica. Como eu falei para vocês, esse é o chamado sono de ondas lentas também, né? Exatamente por causa dessas ondas mais lentas. E aí você vem para o sono REM. E aí no sono REM você tem um aumento da frequência,
e uma diminuição da amplitude. E é muito parecido com o estágio 1 do sono. Eu vou falar para vocês um pouco mais sobre isso. É como se o estágio 1 fosse a transição para o início do sono, e o sono REM fosse a transição do estágio de sono para o estado acordado. Inclusive, por isso que muitos autores acreditam que... E é aí que acontecem os sonhos, né? É como se o cérebro estivesse acordando. Então, se a gente pensar em termos de frequência, quando a gente está acordado e atento, a gente está com frequências rápidas. Quando a gente fecha o olho, a gente vai para frequências próximas de 10 Hz. Depois a gente lentifica ainda no estágio 1 do sono para 5 Hz. Depois lentifica mais para 2 Hz no sono superficial. Depois lentifica mais ainda para 1 Hz no sono profundo. E aí é como se nesse sono profundo o cérebro descansasse e depois você meio que fosse preparado para acordar. E aí viria o sono REM, com essa frequência mais rápida, muito parecida com o estágio, né, do início do sono. Esse é o exame que a gente faz para avaliar o sono como um todo, né? Ali eu estava falando só do cérebro, mas quando a gente vai fazer o exame na parte clínica, a gente coloca outros eletrodos além do que a gente coloca no cérebro, né? Então a gente coloca, por exemplo, na polissonografia, a gente coloca eletrodos próximos do coração também, para ver a atividade cardíaca durante o sono, que é importante. A gente pode ver a atividade respiratória também, né? Por exemplo, pacientes que têm queixa de apneia, ou ronco muito alto, né? De falta de ar durante o sono. Então a gente vai e faz uma polissonografia prestando muita atenção nessa parte respiratória também. Pacientes que têm queixa de síndrome das pernas inquietas, que eles mexem muito as pernas antes de dormir. Então, a gente pode colocar eletrodos nos membros também, eletrodos de posição. Então, a polissonografia nada mais são do que vários eletrodos que a gente coloca, né, para estagiar o sono, para ver como é que é o sono dessa pessoa, se está tudo bem ou se tem alguma doença. Então, isso aqui é um exemplo de um exame de polissonografia lá do UOL. Aqui seria tipo um print screen da tela mesmo. Cada linha dessa preta aqui é um canal. Então, tem mais ou menos 20 canais no cérebro. Essas duas linhas aqui verdes são os canais perto dos olhos, são os canais oculares. Aqui em azul é o canal muscular. E, por último, aqui em verde é o canal, o eletrocardiograma, que a gente coloca perto do coração. Vocês estão conseguindo ver tudo direitinho? Essas linhas? Dá para vocês verem? Dá para ver sim, professor. Sim. Tá. Então, aqui nessa tela, o indivíduo está começando a dormir. Então, vocês veem que nessa segunda parte da tela aparece uma lentificação aqui, uma sincronização, né, em vários canais, que é a chamada onda aguda do vértex, que é a primeira sincronização que acontece quando a gente está começando a dormir. Então, aqui é estágio 1 do sono. Vocês veem que o eletrodo muscular ele diminuiu um pouco a amplitude, né? Aqui está um pouco maior, aqui está um pouco menor. Exatamente porque à medida que a gente vai dormindo, nosso músculo vai relaxando. Aqui seria um exemplo de um estágio 2 do sono, né? Ou sono superficial, em que a gente tem essas estruturas aqui que são os fusos, né, que eu falei para vocês, né, que acontecem em vários canais, né, que tem a ver com consolidação da memória. É uma sincronização entre o tálamo e o córtex, né? Então, aqui é sono superficial, ou estágio 2, a gente tem essas ondas mais lentas também. Aqui seria o sono profundo, né? Então, você vê que os canais, né, em todos os canais a gente tem essas ondas bem lentas, né, com a frequência bem baixa e amplitude bem alta, né? Isso aqui seria o sono profundo, então. Isso aqui seria o sono REM. Eu tenho outro exemplo melhor de sono REM, mas eu trouxe esse aqui só para mostrar que, às vezes, o músculo, né? Então, aqui está o eletrodo do músculo. Você vê que ele cai muito rapidamente, né? A amplitude. Isso aqui caracteriza o sono REM, né? A entrada no sono REM. Aqui é outro
outro equipamento que a gente tem lá na fisioterapia. Então, aqui eu estou mostrando só 4 canais cerebrais, né? Essas 4 primeiras linhas aqui são os 4 canais que estão no cérebro. Aqui é olho esquerdo e olho direito, né? O canal muscular. Aqui é o canal respiratório, então aqui é a respiração, né? Inspiração e expiração. E aqui é o canal do coração. Então, essa tela é bem interessante porque ela está bem dividida. Assim, a primeira metade, eu não sei se vocês conseguem ver, mas focando aqui só nos canais corticais aqui do cérebro. Vocês conseguem ver que essa primeira metade aqui da tela, ela está com uma frequência maior do que essa segunda metade aqui. É como se ele viesse aqui em 10 Hz e aí baixasse para aproximadamente 5 Hz aqui. Vocês conseguem ver isso? Que aqui está um pouco mais lento do que... Sim, professora. Consigo visualizar. Eu consigo também. Pronto. Sim. Então, aqui é exatamente a transição do estágio acordado de olho fechado, né, que a gente tem uma oscilação próxima de 10 Hz, para o início do sono, ou estágio 1, que a gente tem o ritmo teta, que é uma oscilação próxima de 5 Hz. Olha que interessante também aqui o olho, né? O olho ele vinha parado, ou se mexendo muito pouco, e ele começa a se mexer um pouco mais aqui. Vocês conseguem perceber? Nessa segunda metade, né? Então, é porque durante o início do sono, a gente tem o nosso olho mexe um pouco também. Aqui o canal muscular não tá muito bom, não dá para ver muito bem a diferença, mas a respiração, a gente vê claramente que existe uma diferença no padrão, né? O padrão expiratório aqui, quando a gente está acordado ainda de olho fechado, e aqui quando a gente começou a dormir. Então, existe uma diminuição da amplitude. A frequência cardíaca, não sei se vocês conseguem ver, mas cada traço desse é um batimento cardíaco, né? Então, a frequência cardíaca, ela diminui também, quando a gente começa a dormir. Então, essa é exatamente a transição para o início do sono. A atividade cerebral fica mais lenta, a atividade respiratória fica mais lenta, a atividade cardíaca fica mais lenta, e o músculo tende a ficar mais relaxado também. Aqui já seria um estágio de sono superficial, em que a gente tem os fusos aqui, né? E essas ondas mais lentas, de amplitude maior. E aqui a gente teria o sono REM, né? Então, a atividade cerebral é muito próxima daquela que eu mostrei para vocês antes, né? Que seria o estágio 1 do sono, né? Que é essa daqui, que é um ritmo teta, né? Mas o que chama mais atenção são os olhos. Então, os eletrodos que estão próximos dos olhos, eles detectam esse movimento aqui, ó. Aqui tem 3 sacadas, 3 ou 4 sacadas, né? Então, é como se os olhos realmente estivessem olhando para a esquerda e para a direita. Com o olho fechado, né? Você tá dormindo. Se tiver alguma pessoa olhando para você, ela consegue ver que seus olhos estão se mexendo para a esquerda e para a direita. Existe uma irregularidade na respiração também, ela fica mais irregular, e o batimento cardíaco fica mais irregular também. Então, à medida que a gente vai aprofundando o sono, né, do sono superficial para o sono profundo, a frequência cerebral, cardíaca e respiratória vai ficando mais lenta, mas quando a gente chega no sono REM, a frequência cerebral fica um pouco mais rápida, e a frequência cardíaca e respiratória fica irregular. Então, se eu acordar uma pessoa nesse estágio, muito provavelmente ela vai dizer que estava sonhando, né? Estava tendo uma atividade de sonho, né? Ela vai se lembrar de uma história, o que a gente chama de sonho. Então, a polissonografia também, ela serve, além da gente ver o sono, ela serve para fazer o estagiamento, né? Que é o que a gente chama de hipnograma. Que nada mais é do que as diferentes fases do sono de acordo com o tempo, né? Então, vamos supor que a pessoa vá dormir de meia-noite, que é o 0, e acorda às 8 horas da manhã. Então, ela começa pelo estágio 1, depois vai para o estágio 2, né? Vai para o sono profundo, aí fica um tempo, depois ela tem o primeiro episódio de sono REM, e aí ela vai para o sono superficial, profundo de novo, né? A gente sabe que a cada 1h30 a gente tem esse ciclo de sono superficial, sono profundo em REM. Mas a gente vê também que os episódios de sono REM, eles vão durando mais à medida que a noite vai passando. Então, se a gente dividisse a noite em 2 metades, vamos supor,
de meia-noite às 4 da manhã, seria a primeira metade. A gente poderia dizer que a pessoa tem principalmente sono superficial e sono profundo. Então, é como se a primeira metade da noite servisse basicamente para restauração, para os processos homeostáticos, ou seja, como se o cérebro descansasse, entre aspas, né, na primeira metade da noite. E na segunda metade da noite, ele tem principalmente sono superficial e sono REM. E aí a ideia seria que na segunda metade da noite, esse sono REM ele servisse basicamente para preparar a gente para acordar. Então, a primeira metade da noite serviria para a gente descansar, e a segunda metade da noite serviria para a gente preparar, né, serviria para preparar a gente para acordar. Por isso que a gente teria principalmente sono superficial e sono REM. A gente está vendo aqui no hipnograma também que esse sujeito ele teve alguns despertares, né, durante o REM. Então, a maioria dos sonhos acontece quando a gente tem exatamente esses despertares durante o sono REM. A maioria dos sujeitos, quando acordam do sono REM, relatam os sonhos. E o que seriam os sonhos, né? Então, os sonhos, eles são compostos por várias características principais. O que chama muita atenção é que os sonhos, eles são principalmente visuais, né? É possível ter sonhos táteis e olfatórios e auditivos também, mas basicamente os sonhos são visuais. Auditivos também por causa da linguagem, né? Normalmente os sonhos aparecem pessoas, a gente pode conversar com essas pessoas, então tem essa sensopercepção auditiva também. Mas o que chama mais atenção nos sonhos, pelo menos na maioria das pessoas, é que eles são principalmente visuais. Geralmente eles estão relacionados a uma história que não tem um começo muito bem definido, mas quando você começa o sonho, é como se você estivesse meio que do meio para o final da história, né? Alguns sonhos, a maioria dos sonhos, a gente chega num certo final na história. O que chama atenção para os sonhos também é que ele tem um conteúdo bizarro, né, como nesse quadro aqui do Salvador Dalí. E apesar desse conteúdo bizarro, a gente tem pouca autoconsciência, ou seja, a gente tem pouca capacidade de julgar que aquilo que a gente está vendo durante o sonho é um sonho, né, algo que, principalmente nesses sonhos bizarros, né, algo que não pode acontecer na vida real. Isso acontece porque a gente tem pouca autoconsciência. Depois eu vou explicar para vocês qual é a neurobiologia por trás disso, né? E os sonhos são caracterizados também por emoções intensas, né? Então, ou um sonho é muito, né, geralmente a gente lembra dos sonhos que tendem a ser mais positivos ou negativos, né? No caso dos pesadelos. A gente lembra menos dos sonhos que são neutros. E por que isso acontece? Então, aqui é um resumo de trabalhos de neuroimagem. Eu queria só, né, isso aqui tem muita informação, mas eu queria só passar uma coisa importante para vocês. Então, a pergunta é, o que é diferente no cérebro sonhando para o cérebro, né, no cérebro da pessoa que está sonhando para o cérebro da pessoa que está acordada? Então, a gente tem basicamente duas grandes diferenças. A primeira diferença é que no sonho a gente tem um aumento na atividade de todas essas áreas em verde aqui, né, que são áreas que compõem o sistema límbico, ou seja, amígdala, hipocampo, córtex do cíngulo, né? E o sistema límbico ele está relacionado principalmente com o processamento de emoções, né? Então, isso a gente acredita que é devido a esse aumento na atividade do sistema límbico durante o sono REM, que os sonhos são tão emotivos, né? E a outra diferença da atividade cerebral para o cérebro no sonho para o cérebro acordado se concentra nessa atividade, na atividade dessa região aqui, que é o chamado córtex pré-frontal, que é a área mais frontal do cérebro, né, que é aqui mais atrás da testa, né? E durante o sono REM, existe uma diminuição na atividade dessa região frontal. E essa região frontal, ela está relacionada com o que a gente chama de funções cognitivas superiores, como memória, linguagem, as funções executivas, né, tomada de decisão,
autoconsciência. Então, a gente acredita que, apesar do sonho ser bizarro, a gente não consegue perceber, pelo menos a maioria das pessoas, né? A maioria dos sonhos, da maioria das pessoas, a gente não consegue perceber que está sonhando durante o sonho. Isso é a regra, né? Isso é o que acontece, como eu falei, na maioria dos sonhos, para a maioria das pessoas. Mas existe uma exceção para essa regra, que é o chamado sonho lúcido, que foi o que eu estudei no meu doutorado. O termo sonho lúcido, ele vem de 1913, né, desse psiquiatra Van Eden, e ele diz que lucidez se refere à capacidade de saber que se está sonhando durante o sonho. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer agora, pode interromper ou pode deixar para o final também, vocês que sabem. Vou colocar aqui no chat, que depois a gente lê no final. Obrigada, tá bom. professor. Tá certo. Então, o sonho lúcido foi, né, agora trazendo mais para o meu trabalho especificamente, foi o que eu estudei no doutorado, que é esse tipo de sonho, então, que você sabe que está sonhando durante o sonho. E a gente começou a estudar sonho lúcido muito recentemente, né, em 81, um trabalho do Laberge, porque ele desenvolveu essa técnica, que se baseia no seguinte, ele combina com a pessoa que vai dormir no laboratório, né, que ele vai fazer a polissonografia. Geralmente são pessoas que têm sonhos lúcidos frequentes, né, ou seja, a minoria das pessoas. E ele combina com a pessoa, ele diz, você vai dormir aqui no meu laboratório, eu vou colocar eletrodos em você para monitorar o seu sono, e caso você tenha um sonho lúcido, eu gostaria que você movesse os olhos para a esquerda e para a direita, no sonho. E por que ele pensou isso? Porque durante o sono REM, como eu falei para vocês, todos os nossos músculos estão relaxados, né? Estão em atonia, menos os músculos dos olhos. Né? Então, ele, com essa sacada, ele falou, será que eu posso registrar objetivamente um sonho lúcido? E aí ele disse para os sujeitos, eu vou colocar, né, como eu falei, colocar eletrodos em você, se você tiver um sonho lúcido, eu quero que você mexa o olho para a esquerda e para a direita. E aí eu vou colocar eletrodos próximo do seu olho e eu vou ver esse movimento. E é o que ele está mostrando aqui nesse trabalho, né, que ele publicou em 81, o indivíduo acordado, né, o primeiro canal aqui é o cerebral, olho esquerdo e olho direito, e o músculo. Então, o indivíduo aqui está acordado, né, a atividade muscular está bem alta, e quando esse mesmo indivíduo entra em sono REM, né, o tônus do músculo já está aqui bem mais baixo, ele repete esse padrão de movimentos oculares para a esquerda e para a direita. E aí o Laberge, ele dá um tempo e aí depois ele acorda o sujeito. E aí quando ele acorda o sujeito, ele pergunta, o que é que você estava sonhando? Ele pergunta, você estava sonhando? O sujeito tem que dizer, sim, eu estava sonhando, eu estava tendo um sonho lúcido e eu fiz o movimento com os olhos. Então, essa é a primeira forma, através do sonho lúcido, foi que se registrou da primeira vez um sonho de forma objetiva, porque até então o estudo do sonho, ele era feito basicamente pelo relato, né? A gente acordava as pessoas durante as diferentes fases do sono e perguntava se ela estava sonhando. E aí ela dizia que sim, e aí dizia o sonho. Então é uma coisa muito subjetiva. Essa foi a primeira forma de estudar objetivamente os sonhos, né? Foi através do sonho lúcido. E aí, em 2009, eu estava no começo do meu doutorado, saiu esse artigo, que foi o primeiro artigo que viu que durante o sonho lúcido existia um aumento na atividade na região frontal, exatamente como a gente previa, né? Porque a região frontal está relacionada com autoconsciência, com autorreflexão, com metacognição, com pensamento crítico. Então, a ideia é que durante o sonho lúcido você teria um aumento na atividade dessa região. E esses autores, em 2009, eles encontraram isso. E aí esse aqui é o meu primeiro trabalho de doutorado, né? A gente fez um questionário pela internet para saber como era o padrão de sonho e de sonho lúcido na população brasileira. A gente viu que a maioria das pessoas sonha de 2 a 3 vezes por semana. O conteúdo do sonho, em termos de memória, a gente viu que, principalmente, era relacionado com o passado, né? O passado mais recente, né? O dia anterior.
mas também a gente viu que os sonhos tinham muito a ver com planos para o dia seguinte. Então, esse resultado, ele fala a favor da teoria de que os sonhos servem meio que como uma simulação também. Então, como se baseado no nosso passado, a gente simula possíveis futuros. Então, é como se o sonho servisse como uma forma de simulação de uma realidade, para a gente meio que se preparar para essa realidade. Isso a gente viu também nesse resultado com os pesadelos. Então, os pesadelos, o conteúdo dos pesadelos, eles têm principalmente relação com coisas que podem acontecer com a gente. Então, sentimento de ansiedade ou de medo, ser perseguido, outras sensações ruins, ameaça psicológica, falhar num objetivo. Então, é muito mais comum a gente ter pesadelo com essas coisas que podem acontecer, com coisas que são menos frequentes, como, por exemplo, perseguir alguém, ou monstros, ou guerras, ou desastres naturais, né? Então, o conteúdo dos sonhos e dos pesadelos, eles têm a ver com coisas, né, que estão na nossa memória, com coisas que a gente viveu, mais comumente. Dos sonhos lúcidos, o que eu vi nesse trabalho foi que a maioria das pessoas já teve pelo menos um sonho lúcido na vida, aproximadamente 75% já teve pelo menos um sonho lúcido em toda a vida, né? Então, o sonho lúcido é uma coisa relativamente comum, mas ele é pouco frequente, né? Então, quando eu pergunto a frequência dos sonhos lúcidos, ou seja, quantos sonhos lúcidos a pessoa teve na vida, a maioria teve, no máximo, 10 sonhos lúcidos. Então, isso é muito pouco. Então, de certa forma, eles são, né, distribuídos de forma pouco frequente. E eles duram pouco também. A maioria dos sonhos lúcidos dura... As pessoas dizem que eles são muito rápidos, ou duram alguns segundos. Muita gente também diz que, quando fica lúcido no sonho, ela acorda, né, logo em seguida. Então, isso fala muito a favor de que o sonho lúcido fosse como um estágio de transição. Então, é como se o sonho fosse uma transição entre o sono e o estado acordado, né, o sono REM, o estado acordado, e o sonho lúcido fosse como essa transição, né, do sono REM para o estado acordado, como se parte do cérebro acordasse, né, principalmente essa parte frontal, né, vamos dizer, entre aspas, acordasse entre aspas, e aí para depois o cérebro acordar como um todo, e aí para a pessoa realmente se sentir acordada. Em termos de neurofisiologia, esse é o trabalho também do meu doutorado, a gente viu que o sonho lúcido ele estava relacionado também, né, como aquele trabalho anterior que eu mostrei para vocês, um aumento da atividade da região frontal, né, e a gente vê esse aumento na atividade aqui, quanto mais vermelho, mais ativo, né? Aqui é como se fosse um modelo de uma cabeça, né, o nariz, as duas orelhas, então essa parte mais frontal aqui está mais vermelho, está mais ativada durante o sono REM. Essa é outra forma de ver também o sono, né, o sonho lúcido. Aqui eu estou mostrando esse gráfico aqui é chamado de espectrograma. Então, no eixo X eu tenho o tempo, né? No eixo Y eu tenho as frequências, de 0 a 50 Hz, e a cor é a potência dessa frequência. Então, o que eu vi foi que nesses 4 indivíduos, né, esse aqui cada um é um sujeito, no sonho lúcido eles tinham um aumento na atividade em alfa, né, próximo de 10 Hz. Aqui nesse sujeito está mais claro aqui, né? Esse período de atividade alfa, como se fosse microdespertares, né? Exatamente dizendo isso, como se durante o sonho lúcido a pessoa estivesse próxima de acordar. Nesse sujeito está mais claro aqui, um aumento na atividade na frequência próxima de 10 Hz. Esse é o trabalho do Canteiro e da Atienza, né, do lado do grupo do Rosa, que eles dizem exatamente isso, né, que essas atividades em ritmo alfa, durante o sono REM, independente da presença de movimentos rápidos dos olhos, elas poderiam facilitar a conexão entre o sonho dormindo, né, o cérebro sonhando e o mundo externo. É como se fosse um microdespertar. Então, é como se os microdespertares favorecessem o sonho lúcido. Essa seria a conclusão, né? Então, o que eu vi é que esse aumento da atividade alfa durante o REM poderia servir como um microdespertar, que facilitaria a ocorrência do sonho lúcido.
Isso favorece a hipótese de que o sonho lúcido seja um estágio de transição entre o sono REM e a vigília, né? Como se o cérebro acordasse aos poucos. Falando rapidamente de algumas coisas né, que tem a ver com sonhos, também os pesadelos, né? A palavra em inglês nightmare para pesadelo quer dizer demônio da noite, né? Sempre teve essa característica sobrenatural. A gente tem esses dois, né, o íncubus e a súcubus, né, que são dois espíritos de mal que acabam atrapalhando o sono das pessoas e induzindo pesadelos. E uma das formas de tratar pesadelos, né, seria uma das aplicações práticas do sonho lúcido. Então, esse é o trabalho da Tainá, que eu orientei. A ideia é que o pesadelo ele só é ruim porque durante o pesadelo você acha que aquilo que está acontecendo é verdade, né? Por mais bizarro que seja o pesadelo, você só se dá conta que aquilo era um pesadelo depois que você acorda. E os pesadelos frequentes, eles são muito comuns em doenças como estresse pós-traumático, né? Então, você tem um trauma, e aí, será, você é assaltado, ou você sofre um acidente, e aí você fica tendo pesadelos recorrentes com aquilo. E a ideia é que o sonho lúcido poderia ajudar no tratamento desses pesadelos, né? Então, você tentaria, através de técnicas cognitivas, fazer com que a pessoa, durante o pesadelo, reconhecesse aquele pesadelo e tentasse ficar lúcida durante o pesadelo. Então, tentar acordar ou tentar controlar o pesadelo de alguma forma. Então, a gente fez esse trabalho de revisão. A gente viu que 10 artigos fizeram, né, usaram o sonho lúcido como tratamento para pesadelos recorrentes, mas que, no fim, esses trabalhos são muito... o rigor é muito baixo e não dá para a gente saber ainda se o sonho lúcido pode ser usado como tratamento de pesadelos recorrentes. A literatura ainda é muito escassa. Mas é promissor. Uma coisa interessante também, que acontece muito, que se relaciona com sonhos, são as experiências fora do corpo. Então, algumas pessoas relatam, né, esse é o trabalho que eu publiquei junto com o Zé Felipe, lá da Bahia, que é esse cara aqui. Muitas pessoas relatam que durante os sonhos, né, elas têm alguns sonhos que elas veem elas mesmas na cama, né, deitadas lá dormindo. E quando elas veem elas mesmas de longe, elas têm essa sensação que saíram do corpo, né? Isso é o que a gente chama de experiência fora do corpo. O que é interessante é que é possível induzir esse tipo de experiência no laboratório, através da inibição da atividade dessa região aqui do cérebro. É o que a gente chama de junção temporoparietal. Na verdade, ela está entre essas três regiões do cérebro aqui, que é a região parietal, occipital e temporal. Então, ela é uma região multimodal de integração sensorial. Ela integra informações auditivas do lobo temporal, informações do tato, né, do corpo, do lobo parietal, e informações visuais do lobo occipital. Então, essa região, ela integra todas essas sensações, ela dá para a gente a experiência do nosso corpo, né, dos limites do nosso corpo. Então, se você inibir o funcionamento dessa região, você acaba induzindo uma experiência fora do corpo. É o trabalho do Olaf Blank, que é um pesquisador suíço. Outro fenômeno bastante interessante também, que tem a ver um pouco com os sonhos, é uma coisa que a gente chama de paralisia do sono, que é um fenômeno bastante desagradável, assim, também não é muito frequente, mas boa parte das pessoas já tiveram. Esse trabalho eu escrevi junto com o Zé Felipe também, né, um trabalho de revisão da literatura. E a paralisia do sono, como o nome já diz, assim, paralisia porque a pessoa acorda, mas não consegue se mexer. E aí muitas pessoas relatam que têm visões, geralmente elas veem um espírito, uma bruxa, algum ser sobrenatural do mal, que impede elas de se mexer. Então, nesse quadro aqui, então, tem essa mulher aqui que está dormindo, né? Vocês veem que pela posição dela, dá para a gente inferir que ela está em sono REM, porque ela está com os músculos completamente relaxados, né? E aí tem esse ser bizonho, grotesco aqui em cima dela, né? E por isso ela não consegue se mexer.
E o interessante da paralisia do sono é que, se você for em diferentes culturas, várias culturas têm essa mesma história, né? Tem essa mesma coisa que diz que algumas pessoas vão dormir, elas acordam e não conseguem se mexer, e aí sempre tem alguma coisa sobrenatural, ou é uma bruxa que está em cima da pessoa, ou é um ser bizonho, né? Um espírito do mal. Em várias culturas tem referência para isso, né? No Japão, uma coisa que chama kanashibari, que eles dizem que é um espírito que acorrenta você na cama. Na Tailândia tem o Phiem, né? Em várias culturas tem diferentes relatos desse tipo de ocorrência. E na cultura, né, dos Estados Unidos, a gente tem muitas pessoas que dizem que são abduzidas por extraterrestres. E como é que geralmente é o relato dessas pessoas? Eu estava na minha casa, dormindo, sozinho, no meu quarto, à noite, e aí eu acordo, não consigo me mexer e vejo vários aliens fazendo experiências em mim, né? E o que alguns pesquisadores dos Estados Unidos fizeram foi que eles pegaram essas pessoas que diziam que eram abduzidas por extraterrestres, colocaram no laboratório do sono e viram que, na verdade, essas pessoas estavam tendo a paralisia do sono, né? Mas, é claro que cada cultura vai, né, as pessoas vão ter alucinações dependendo do meio que ela está, no meio sociocultural que ela está. E como nos Estados Unidos, nessa época, tinha muita coisa de extraterrestre, né? Relatos teve até o filme ET, então meio que estava muito na televisão, muitas pessoas diziam que eram abduzidas também. E no Brasil tem uma lenda também relacionada à paralisia do sono, que é a chamada lenda da pisadeira. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa lenda está distribuída no Brasil todo. Ali na região mais para o norte do Brasil, eles chamam de pesador, né? Mas que tem essa mesma ideia de pesado, de pisar, que a ideia é que é uma bruxa que fica pisando, que sobe em cima de você e fica pisando em você. Aí você não consegue se mexer, não consegue respirar direito. Então é interessante, né? É um fenômeno biológico, né? A paralisia do sono é um fenômeno biológico e psicológico, mas que é mudado pela cultura, né? Dependendo do meio cultural que a pessoa está, a expressão da paralisia do sono vai se dar de formas diferentes. Eu acho isso muito interessante. Eu vou só acelerar um pouco aqui, que já está terminando o tempo. Esse foi um trabalho de revisão também, que eu publiquei, vendo os sonhos nas diferentes religiões, como é que as religiões interpretam os sonhos e os sonhos lúcidos, né? O que a gente viu foi que nas religiões que a gente chama de abraâmicas, né, que são as religiões mais tradicionais, monoteístas, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o sonho ele serve mais como um contato entre as pessoas e as divindades, né, e os anjos e Deus, no caso. Já nas culturas orientais, da Índia, né, como o budismo e o hinduísmo, o sonho ele é visto mais como uma forma de autoconhecimento. Então, o sonho lúcido ele é mais... Né, então, como essas religiões como o budismo e o hinduísmo veem o sonho mais com essa forma de autoconhecimento, elas acabaram desenvolvendo mais técnicas para induzir sonho lúcido. Então, existe uma meditação específica, né, no budismo, que é a meditação, que é o yoga dos sonhos, né, que é exatamente para induzir você ter sonho lúcido através da meditação. Só fazer uma propaganda rápida do livro do professor Siddhartha, né, que é o Oráculo da Noite, que é um livro muito bom. O Siddhartha foi quem me orientou no doutorado. É um livro sobre sonhos, está muito bem escrito. Quem quiser saber mais sobre sonhos, eu sugiro esse livro. Só para terminar com essa citação do Nietzsche, que é uma citação que eu acho bem importante, que eu falei também para vocês no começo da apresentação, né? Que o Nietzsche fala que nos primórdios do nascimento da cultura, o homem acreditou que estava descobrindo o segundo mundo real no sonho. E aqui é a origem de toda a metafísica. Sem os sonhos, a humanidade nunca iria inventar tal divisão do mundo, em corpo e alma, bem como acreditar em fantasmas e, aparentemente, também em deuses, né? Então, Nietzsche fala dessa relação do sonho com o sobrenatural.
como eu falei para vocês, né, na mitologia grega, né, dos deuses do sono, né, que é o Hipnos, que o irmão gêmeo, que é o deus da morte. Né? Ou seja, o sonho tem essa coisa de sobrenatural. E eu imagino também, né, como o Nietzsche falou, que nos primórdios do nascimento da cultura, então, ali nas primeiras civilizações do Homo sapiens, há, sei lá, 100 mil, 150 mil, 200 mil anos atrás. Imagine, os seres humanos, eles viviam em tribos, né? Imagine a seguinte cena. Um pai vai ensinar um filho a caçar um animal, por exemplo, né? A gente era caçador, coletor, e aí, de repente, acontece algum acidente e o filho morre, né? Então, o pai, né, tem essa consciência que o filho dele morreu. E aí ele passa por um período de luto, e vamos supor que 2 ou 3 dias depois ele sonhe com o filho que morreu. Então, assim, como é que ele vai explicar? Ele sabe que o filho dele estava vivo, ele levou ele para caçar, ocorreu um acidente, o filho dele morreu. Ele sabe que o filho dele morreu, mas ele está agora falando com o filho dele. Então, como é que ele vai explicar aquilo? Então, provavelmente, o sonho serviu também como uma forma de... Não, então existe uma realidade paralela, existe uma vida após a morte. Né? Então, justificando essa coisa meio sobrenatural dos sonhos. Aqui é só para convidar vocês para, se alguém tiver interesse, né, ou tiver aqui por Natal, ou vier para cá por turismo, alguma coisa e quiser conhecer o Instituto do Cérebro, ou a gente pode pensar em parcerias também. Esse é o prédio aqui do Instituto, é o prédio mais novo. O laboratório que eu trabalho é o laboratório do professor Siddhartha, né, que é o laboratório de sono, sonhos e memórias, e o do professor Draulio Araújo, que é o de neuroimagem funcional. Então, quem quiser vir para conhecer o trabalho da gente aqui, ou então a gente pode pensar em parcerias remotas também. Esse seria o meu laboratório, né? São as pessoas que estão trabalhando mais próximas de mim. São estudantes de mestrado, doutorado, iniciação científica. Tem gente de toda a área aqui. A Juliana é psicóloga, a Hermínia e o Marlon são filósofos, a Tainá e a Mariana são psicólogos, o Tiago da estatística, a Pri e o Tiago são biólogos, a Lauren está na iniciação científica, né, está cursando o curso de medicina, assim como a Anaís e a Clara, né, então são essas 4 estudantes de medicina, e a gente foca mais em sono e consciência, né, principalmente com sonho lúcido. E é isso. Esse aqui é o meu e-mail, para se algum de vocês quiser entrar em contato, ou tirar dúvida, ou qualquer coisa, discutir alguma coisa. Eu queria agradecer a CAPES, né, e ao CNPq. A CAPES me deu bolsa de doutorado e o CNPq de pós-doc. É isso. Muito bom, professor. Que bom ouvi-lo. Eu fiquei aqui pensando nos meus sonhos também. E é um assunto assim que nos faz refletir bastante, né, sobre essas situações que a gente não tem explicação e que precisa de investimento, de estudo para tentar compreender um pouco melhor. Adorei a sua explicação e nós temos algumas questões aqui no chat que eu vou pedir para o Eduardo fazer, então, para a senhora. Por favor, Eduardo. Bom, então, primeiro parabenizar o professor, né? Foi uma excelente palestra. Sobre um tema que acho que todo mundo tem bastante curiosidade, justamente por relacionar com essas questões místicas, né? E aí o pessoal está perguntando aqui, a Janaína perguntou, a paralisia do sono acontece em alguma fase específica? Ela acontece principalmente na transição do sono REM para o estado acordado. É como se acontecesse algum erro, é como se o cérebro acordasse, assim, resumidamente, né? Como se o cérebro acordasse, mas o corpo continuasse em sono REM. Então, a pessoa acorda, mas ela continua sonhando. Seria mais ou menos o contrário do sonambulismo. No sonambulismo, é como se o corpo acordasse e o cérebro continuasse dormindo. Por isso que a pessoa pode andar ou se mexe, né? São distúrbios do despertar. Geralmente acontecem no despertar.
do sono REM para o estado acordado. Certo, vamos para a próxima pergunta. A Carolina perguntou: pode ocorrer somente a alucinação na paralisia do sono? Olha, não é muito comum. O mais comum é acontecer a paralisia, né? Ou seja, você não consegue se mexer. Algumas pessoas abrem o olho, outras não. A gente só pode saber com certeza quando tem uma pessoa dormindo do lado. Então, teve um amigo meu que me falou que, nesse caso, nessa noite ele estava dormindo com a namorada dele e a namorada dele presenciou tudo. Então, ele me contou, porque a namorada dele contou para ele, né, que viu. Então, ele viu, no pensamento dele, ele estava dormindo, ele acordou, abriu o olho, olhou para o teto, em vez de ver o teto, ele viu o céu. Aí ele não conseguiu se mexer, tentou se mexer, não conseguiu, tentou chamar a namorada, não conseguiu, e aí começou a gritar. Isso é a experiência dele. Qual é a experiência da namorada dele? Eu estava dormindo, de repente você começa a se mexer e começa a fazer uns... como se estivesse tentando gritar sem conseguir. Aí ela acordou, viu que ele estava meio que desesperado, mexeu nele, aí ele acordou. Então, e ele teve tudo, né? Ele teve essa sensação de não conseguir se mexer e teve a alucinação. É mais comum acontecer os dois. Certo. Acho que eu vou abrir para o pessoal falar por Agora, microfone. tem uma coisa que chama alucinação hipnopômpica. Que aí, no caso, quando você está começando a dormir e quando você está acordando, são as duas principais mudanças no estado de consciência. Então, quando você tem essas mudanças, você pode ter alucinações. Você pode ter alucinações quando você está começando a dormir, então você pode ver alguma coisa ou ouvir alguma coisa, ou você pode ter alucinações quando você está acordando. Essas alucinações do início do sono são chamadas hipnagógicas, e as alucinações do final são hipnopômpicas. Então, eu acho que o que ela perguntou aí caberia mais em alucinações hipnopômpicas do que em paralisia do sono. Obrigado, professor. O pessoal vai querer abrir o microfone para perguntar também? Pode começar, Ariane. Boa noite, então, professor. Foi um prazer. Eu estava bem ansiosa com a sua apresentação. Gostaria de agradecer, primeiramente, desde do início da minha graduação, eu sou muito apaixonada por essas questões de cérebro, de psique, de saúde mental, né? Acho que é uma linha muito, muito tênue, assim, entre as questões que que o senhor trouxe hoje, né? E essas questões de saúde mental, sono, enfim. E agora, na minha tese de doutorado, também eu trabalho com questões do sono, né, higiene do sono, e conforme o senhor foi trazendo, fui me perguntando, né, me questionando várias coisas, algumas o senhor respondeu no decorrer da apresentação, algumas o senhor respondeu agora também, então eu tenho algumas questões assim que eu vou trazer, na medida que o senhor puder ir respondendo, agradeço. Ali quando a colega falou da paralisia do sono, eu até ri porque eu tenho com muita frequência. Ultimamente até eu não tenho tido, mas eu comecei a reparar que sempre fases que eu estava mais estressada, eu tinha mais paralisia do sono. Então, eu até ri porque é realmente isso, assim, eu consegui... Eu acredito que eu consegui controlar um pouco a minha também, eu consegui acordar dela, porque eu sentia muito essa sensação de peso, eu apertava, assim, eu sentia que tinha alguém em cima de mim, e eu conseguia perceber que eu estava ofegante durante a paralisia. Então, com o tempo, eu conseguia aprender a controlar, né? Eu conseguia começar a mexer um dedo até eu conseguir, então, despertar. Interessante que eu tinha desde criança também, já tive alucinações durante a paralisia, mas eram bem mais difíceis. Então, eu também fiquei um pouco em dúvida em relação a essa questão da fisiologia, assim, o que acontece durante a paralisia, algo que eu sempre tive dúvida, que o senhor colocou, né, um pouco aqui também, como se fosse uma questão de erro entre essa fase e o acordar. Imagino que isso, não sei se está muito bem explicado ainda hoje, né, porque
É muito difícil explicar o cérebro e é isso que ele torna ele mais apaixonante ainda. E também a questão em relação à fisiologia, eu tenho um pouco de dúvida em relação à insônia. Se tem alguma coisa relacionada assim, à atividade cerebral, nessa dificuldade, porque é um problema muito comum, né, na população no geral. Eu sei que tem a ver, né, com o cotidiano de trabalho, estresse, então se tem alguma coisa mais assim fisiológica que possa explicar na questão da insônia. E acho que a Dai também trouxe ali no chat, que acho que está relacionada à questão dos idosos, né, perderem o sono, terem mais insônia, isso aumentar com a questão da idade. Então, não sei se o senhor pode colocar alguma coisa em relação a isso. E a outra dúvida, que não sei se o senhor quer responder, eu falo depois. Deixa eu falar logo. Com relação à insônia, eu não cheguei a trabalhar nessa parte clínica de insônia propriamente, né? No meu pós-doc, de certa forma, eu vim diretamente porque eu estava trabalhando com pessoas que têm depressão, então muitas têm insônia, muitas tomam remédio para dormir também, mas assim, do pouco que eu sei de achados fisiológicos na insônia, o que a gente vê na maioria dos pacientes é um cérebro hiperexcitável. Então, as frequências mais rápidas estariam mais presentes, como beta e gama. A gente teria menos frequências lentas. Então, exatamente essa dificuldade de começar a dormir, né, que acontece muito na insônia. É possível também a pessoa ter dificuldade de manter o sono, né, de ficar acordado, ou seja, ela consegue até dormir rápido, mas ela fica tendo vários microdespertares, ou até despertares maiores mesmo, exatamente porque o cérebro está hiperativo, né? Então, como ele está hiperativo, a gente consegue ter pouco sono profundo, a gente consegue aprofundar menos o sono. A gente fica mais no sono superficial. Então, fica entre o sono superficial e o estado acordado. E tem mais dificuldade de iniciar o sono também. Então, o achado fisiopatológico da maioria das pessoas que têm insônia seria esse cérebro hiperativo, né? Entendi, obrigada. E a outra questão é das fases. O que eu venho lendo, assim, e agora que eu vi que trouxe também, o senhor explicou a questão ali eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender ali. Para mim, antes, o REM era o sono mais profundo, mas depois, com o tempo, eu vi que ele é um estágio, ele não chega a ser o mais profundo, ele é logo após o profundo, né? O mais profundo é o 3. E eu vi que algumas referências, elas trazem até o estágio 4, inclusive no seu hipnograma tem até o estágio 4. Eu não sei se tem alguma relação, alguma diferença, ou é mais questão de autor, como é que... Essa é uma coisa que algumas pessoas confundem, né? Elas confundem o sono profundo com o sono REM. Então, só para revisar, a gente tem 4 estágios no sono do ser humano. O estágio 1, que seria a transição do estado acordado para o estágio dormindo. O estágio 2, que seria o sono superficial. O estágio 3, que seria o sono profundo. Aquele que eu mostrei que tem 3 e 4, na verdade é antigo, preciso até atualizar isso. Hoje em dia, a gente juntou o estágio 3 e o estágio 4, chamou tudo de sono profundo. Então, a gente tem o estágio 1, o estágio 2, sono superficial, o estágio 3, sono profundo e REM. Se você comparar o REM com o sono profundo, o REM seria um sono superficial, porque o sono mais profundo mesmo é o sono profundo. E durante o sono profundo a gente tem poucos sonhos. Exatamente porque durante o sono profundo é como se o cérebro estivesse descansando, né? Então, quando a gente acorda as pessoas do sono profundo, elas relatam poucos sonhos. E aí, o sono REM, ele seria meio que ele serviria como uma superficialização do sono profundo, vamos dizer assim. Então, você já passou tempo suficiente em sono profundo, você já teve os processos homeostáticos de reposição de neurotransmissor, por exemplo, né? E aí você vai agora se preparar para acordar. Então, você começa a superficializar de novo, e aí você vê um sono REM. E essa fase de consolidação da memória está ligada à atividade cerebral? Sim. O sono ele tem várias funções, né, no organismo. A função mais óbvia é essa função de restauração, de descanso mesmo. Mas a gente não pode dizer que o cérebro está completamente descansando durante o sono, até porque durante o sono REM ele tem áreas que estão mais ativas, comparando quando a gente está acordado.
eu esqueci qual era o que você tinha perguntado mesmo. Se a fase de consolidação da memória, a 2, está ligada à atividade cerebral. Na verdade, toda a fase do sono está relacionada com a consolidação da memória. A gente tem basicamente 2 tipos de memória, que a gente chama de declarativo e não declarativo, ou de procedimento. O sono não REM, que seria a fase 1, 2 e 3, está relacionado principalmente com a consolidação das memórias declarativas. E o sono REM está relacionado principalmente com a consolidação das memórias motoras e emotivas. Agora, sim, isso eu estou dizendo principalmente, não estou dizendo exclusivamente. Então, tem trabalhos que mostram que o sono 2 também pode influenciar nas memórias emocionais também, né? Mas, a grosso modo, o sono não REM estaria relacionado com a consolidação das memórias declarativas, e aí, principalmente, aquela atividade que eu mostrei para vocês do fuso, lembra que eu mostrei o fuso? O sono, que acontece no estágio 2, que é o sono superficial? Esse marcador seria um dos marcadores da consolidação da memória. É como se houvesse uma reverberação entre o tálamo e o córtex daquela informação que você teve no dia anterior. Então, sim, a resposta é que a consolidação da memória durante o sono se dá através das diferentes atividades cerebrais. Interessante. Que tem a ver com o hipocampo também, que ficaria essa área mais ativada. Isso, exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Eu ficaria a noite inteira aqui fazendo pergunta, mas eu vou abrir os colegas também. A gente pode também, se vocês quiserem depois, podem conversar depois por e-mail, ou tiverem mais dúvida. Alguém levantou a mão também? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber com relação aos sonhos, né? Eles são formados ali perto da fase REM, quando a gente está acordando. E são quatro etapas e mais ou menos dura 1h30 cada uma. Só que aí agora de tarde, por exemplo, antes da reunião, eu dormi uns 20 minutos e eu acordei sonhando e falando para o meu namorado, eu estava sonhando tal e tal coisa. Como que eu consigo fazer essas 4 etapas em 20 minutos? Elas são... É que eu falei de forma resumida, assim, né? Quando a gente vai nos detalhes, a gente vê que... Primeiro que tem 2 conceitos para sonho. Tem um conceito mais geral, que diz que sonho é qualquer atividade mental que você tem durante o sono, independente da fase que você está. E você tem um conceito mais específico, que diz que os sonhos acontecem principalmente durante o sono REM. Esses sonhos mais visuais, auditivos, bizarros, né? E o que acontece é que o sonho ele está mais relacionado ao sono REM. Mas o sono REM, ele acontece em ciclos durante toda a noite. Então, a cada 90 minutos, aproximadamente, numa noite normal, né, de um indivíduo adulto saudável, a cada 90 minutos, a gente tem esse ciclo todo de sono superficial, sono profundo e sono REM. Esse primeiro sono REM dura muito pouco, pode durar alguns minutos. O último sono REM da noite, o último episódio de sono REM da noite é o maior, que é o que dura mais tempo, pode durar até 30 minutos. Então, os sonhos que a gente tem à noite, geralmente a gente tende a lembrar mais dos sonhos que a gente teve nesse último episódio de sono REM. Mas é possível que a gente tenha tido outros sonhos nos outros episódios de sono REM e nas outras fases do sono também. Então, por exemplo, quando a gente acorda as pessoas na fase de sono superficial, ela pode relatar um sonho. Mas como é que é esse sonho? Geralmente é um sonho muito parecido com coisas que ela estava fazendo durante o dia. Então, é um sonho mais neutro, mais comum, né, que não tem nada muito diferente, nada muito bizarro. Então, no seu caso, o que acontece na maioria das pessoas é que a gente tem um bloco de sono todo durante a noite, mas algumas pessoas podem dormir durante o dia. Geralmente, esse cochilo, né, que é o que a gente chama de sono durante o dia, ele acontece principalmente com a presença de REM. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece é que, quando a gente vai dormir a noite toda, as pessoas geralmente vão dormir muito tarde e acordam muito cedo. Né? Isso vem acontecendo desde o início da luz elétrica, passando pela televisão, computador e agora smartphone. As pessoas estão indo dormir mais tarde.
Por outro lado, elas têm que acordar na mesma hora, ou para ir para a escola, ou para ir para a faculdade, ou para ir para o trabalho. Então, se na segunda metade da noite a gente tem principalmente sono REM, a gente está sendo principalmente privado de sono REM. Tem alguns autores que relacionam isso até, inclusive, aos casos de depressão que estão aumentando no mundo todo, né? Porque como o sono REM está relacionado com regulação emocional, se a gente está privado de sono REM, porque a gente está indo dormir muito tarde e acordando muito cedo, a gente pode estar mais susceptível à depressão. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que quando você tira um cochilo durante o dia, geralmente é porque você está privado de sono. E aí, quando você vai ter esse rebote de sono, você tem mais episódios de sono REM. Ou seja, esse cochilo durante o dia, geralmente ele tem sono superficial e sono REM. Ele tem menos sono profundo. Então, a probabilidade de você sonhar é maior também. Eu imagino que tenha sido o que aconteceu com você. Pode ser, sim. Eu queria saber se o senhor pode deixar algum contato, porque eu estou aqui em Natal e meu namorado é daqui, então frequentemente eu vou vir para cá, daí eu queria ir lá conhecer. Ah, legal. O Eduardo tem meu e-mail, né? Tem sim. Pronto. Aí eu posso repassar, ou então o senhor pode me passar as informações mais em detalhes? Tá. Se alguém quiser pegar logo, se você quiser pegar logo, meu e-mail é Sérgio Arturo, ARTHURO, Sérgio Arturo, @neuro.frn.br. Certo, obrigada. Obrigado pela pergunta. Então, vamos continuando. A Carolina fez. Ela quer saber se tem como o senhor falar um pouco mais sobre as alucinações hipnopômpicas e hipnagógicas. Isso. Essas alucinações, elas estão relacionadas com o sono, né? As alucinações... Porque, assim, se a gente pensar nessa transição entre o estado acordado e o estado dormindo, essa é a principal alteração que existe na nossa consciência, de forma fisiológica, né? Por quê? Porque quando a gente está acordado, a gente está recebendo informações do meio ambiente, está reagindo a elas, e quando a gente começa a dormir, a gente para de receber essas informações. Então, é uma alteração muito grande na nossa consciência. E toda vez que acontece uma alteração na consciência, toda vez que, para acontecer a alteração, tem que haver alguma modificação nos circuitos neurais, né? na atividade dos circuitos neurais. E toda vez que acontece uma modificação, é possível ocorrer uma pequena falha. Então, essas alucinações, elas acontecem exatamente por essa mudança no nosso estado de consciência, que acontece na transição do estado acordado para o início do sono, que aí seriam as alucinações hipnagógicas, porque esse estado de início do sono, ele é chamado de, algumas pessoas chamam de hipnagogia, e as alucinações de final do sono seriam as alucinações hipnopômpicas, né, que acontecem exatamente nessa transição do estágio dormindo para o estágio acordado. Elas são relativamente comuns, a maioria das pessoas relata que já teve, pelo menos uma ou poucas vezes na vida, né? Assim como o sonho lúcido e assim como a paralisia do sono, essas alucinações, a maioria das pessoas já teve, mas não teve muitas vezes. Deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisa aqui com vocês. Quem foi que já teve sonho lúcido? Pelo menos uma vez na vida. Algumas pessoas sim, outras não. Quem já teve paralisia do sono? Quem já teve... Ariane falou que já teve paralisia do sono muito frequente, né? As pessoas que já tiveram sonho lúcido, têm com muita frequência ou é pouco frequente? Alguém quer dar um depoimento? Alguém tem muito sonho lúcido? Ou muita paralisia do sono? Eu tenho muito, tipo, quase toda semana. Uhum. E eu sei que eu tô sonhando, e eu tô sonhando, e eu falo pra mim mesma, nossa, que sonho bem viajado, e aí eu sigo sonhando. E às vezes eu acordo e eu fico, não, eu preciso voltar a dormir pra eu continuar sonhando aquilo, eu quero saber como é que vai terminar.
mas eu entendo que eu estou sonhando. Não é muito comum ter sonho lúcido frequentemente, assim. A maioria das pessoas não tem com tanta frequência. Mas tem algumas pessoas que têm, como você, né? Tanto o sonho lúcido quanto a paralisia do sono, a experiência de fora do corpo também, como essas alucinações, elas não são consideradas doenças. Não tem nada de errado se você já teve alguma vez. O problema é quando você tem muito frequentemente, principalmente paralisia do sono. Sonho lúcido, não. A maioria das pessoas que tem sonho lúcido não acha ruim, mesmo as que têm frequentemente. Mas tem algumas pessoas que acham ruim também. Tem pessoas que têm sonho lúcido muito frequentemente e que sentem que não dormiram direito, tipo, não descansaram direito. Não sei se é seu caso, mas tem algumas pessoas que relatam isso. Mas a maioria não. Tem algumas pessoas que falam também, eu não lembro dos meus sonhos, ou nunca lembro, ou lembro muito pouco. E elas perguntam se isso é algum problema ou é alguma doença. Não, a princípio não. Quando as pessoas vêm para mim perguntando, dizendo que não lembram dos sonhos e perguntando se tem algum problema, geralmente eu pergunto sobre o sono. Como é seu sono? Seu sono é bom? Então, tudo bem. Então, se você quiser lembrar dos sonhos, aí você pode fazer algumas técnicas para lembrar dos sonhos. Mas, se o seu sono é bom, não tem problema se você não lembra muito dos sonhos. A princípio, não é problema nenhum. Agora, se você não lembra dos sonhos e tem um sono ruim, aí isso chama a minha atenção. Então, vamos ver o que tem de ruim no seu sono. Será que isso tem a ver com você não lembrar dos sonhos? Né? Então, assim, se alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. A gente fica aqui, né, com as ideias. Se deixar, professor, a gente vai até amanhã fazendo consultoria dos nossos sonhos com o senhor, tá? Mas parabéns mesmo pela explanação, é super interessante. E era bem nesse ponto que eu ia perguntar para o senhor. Quando a gente não lembra do sonho, né? Será que a gente não tem como a pessoa não percorrer as 4 fases, né? Então, todas percorrem, então tem que ver a questão se o sono é bom e se o sono é ruim. Fisiologicamente, né, se o seu sono está saudável, você vai percorrer as 4 fases. E se não está saudável? Aí é o que a gente vê na polissonografia. Então, a gente pode ver que você tem menos sono profundo, ou menos sono REM, ou você tem muitos despertares durante a noite, ou você tem ronco, né, tem apneia. Então, assim, geralmente as pessoas não ligam muito para o sono, né? Uma mensagem que eu queria deixar para vocês é que, assim, se você for perguntar para qualquer pessoa hoje no mundo, elas têm noção de que para você ter saúde, você ter uma boa saúde, você precisa ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos, né? Eu incluiria o sono aí nesse terceiro pilar aí. Tão importante quanto dormir bem, tão importante quanto comer bem e fazer exercícios é dormir bem também. Eu nunca lembro do meu sonho. Isso já faz muito tempo e isso me intriga porque eu nunca lembro dos meus sonhos. Você acha que dorme bem? Não, nem sempre. Eu acordo muitas vezes durante a noite. Então, assim, se você acha que não dorme bem, o ideal seria procurar um especialista em sono mesmo. E estratégias também, né? De comer bem, fazer exercício físico. Isso também, exatamente. E aí, o outro contraponto que eu queria perguntar nessa relação também é se acordar uma pessoa que está sonhando e está gritando, e está chamando, e está bastante agitada, isso impede dela completar a 4ª fase, porque, por exemplo, a minha mãe é com muita frequência que ela sonha e ela grita, ela chama a mãe dela e é recorrente com a mesma situação os sonhos dela. E aí eu sempre que eu tô na casa dela, eu acordo ela. Mas agora eu também fiquei né? Fiquei pensando, será que eu acordando ela, eu impeço ela de completar a 4ª fase? A princípio, não seria problema você acordar. Mas, assim, se ela tem esse problema no sono, o ideal seria levar para um especialista, porque aí tem 3 possibilidades. Ela está tendo pesadelo, ela está tendo sonambulismo, ou ela está tendo uma terceira coisa que não deu tempo de falar, que chama transtorno comportamental do sono REM, que é uma coisa até que foi descrita recentemente. Então, só quem sabe é quem trabalha com sono mesmo. Mas o transtorno comportamental do sono REM, ele é tipo um sonambulismo, só que o sonambulismo acontece no sono não REM. E esse transtorno acontece durante o sono REM. E o que acontece é que
é como se houvesse um problema nessa atonia muscular que acontece durante o sono REM, ou seja, os músculos não ficam completamente relaxados, e a pessoa faz, na vida real, vamos dizer assim, ou na cama, o que ela está sonhando. Então, se ela está sonhando que ela está sendo perseguida por um assaltante, ela vai ficar se mexendo na cama, se debatendo e gritando e falando, né, como se estivesse realmente vivendo aquilo. Então, só com a polissonografia e uma consulta mais especializada que a gente poderia ver o que está acontecendo no caso da sua mãe. Obrigada, professor. Deixa várias questões, várias perguntas, mas acho que por hoje, né? Muito obrigada. Fica meu e-mail também, a gente pode conversar com calma. Quem tiver mais dúvidas, eu posso mandar meus artigos também, posso mandar minha apresentação. Ótimo. Não, é isso que queremos, né? Eu acho que foi, assim, uma tarde e o início da noite, assim, muito proveitosos. Nós estamos fazendo alguns estudos, professor, sobre qualidade do sono, estudos descritivos, quantitativos, mais diagnósticos mesmo, transversais, né? Com característica transversal e algumas associações com variáveis. Legal. Então, escutar o senhor falar sobre essa, com tanta profundidade, né? Sobre esses elementos também nos fazem refletir e nos instigar aí a procurar novos referenciais. Professora Carmen Lúcia, gostaria de falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Sim, eu primeiro queria me desculpar, estava numa reunião aqui, estou aqui na universidade ainda, e entrei um pouquinho depois. Mas, professor, queria agradecer muito, e, assim, é muito interessante a interação que a gente faz sem falar, porque à medida que o senhor foi apresentando essas questões, a gente foi refletindo e fazendo uma autoanálise breve, assim, como é meu sono, como é o sono das pessoas com quem eu convivo, é muito legal. E, assim, a gente nem dimensiona, mas é um mundo muito diferente, com muitos construtos novos para nós, e, de certa forma, na minha perspectiva, ainda pouco estudado, né? Então, a Ariane vai trabalhar essas questões, né, do sono, da higiene do sono, e tem muitas coisas legais, né, Ariane? Acho que tu já tem um lugar para ir para fazer uma visita técnica, um doutorado sanduíche, né? Porque, assim, esse laboratório deve ser alguma coisa muito especial, né, com essa interdisciplinaridade que é por aí mesmo, nada se explica e se consegue avançar com um núcleo só do conhecimento. Então, bem legal o senhor ter apresentado a equipe e pessoas de diferentes escolas, enfim. Então, assim, foi muito legal, o pessoal está aqui colocando no chat, agradecendo. Bom, e foi muito, muito bom lhe ouvir, ficar pensando, né? Eu vou encaminhar meu marido para uma avaliação, porque ele tem esse transtorno aí. Ele tem esse transtorno. Aí ele se debate, eu acordo, ele estava na guerra, estava sonhando, digo, ai meu Deus, né? Quando eu não apanho, porque sobra para mim às vezes, né? Vai fazer um movimento e me bate. Então, realmente, assim, o sono é um ingrediente fundamental na nossa vida, a gente ainda talvez não tenha percebido, e a Ariane vai trabalhar com os pós-graduandos trabalhadores, então o sono deles certamente tem muitas alterações, e assim, eu acho que o tripé é esse mesmo, né? Atividade física, alimentação e sono. E a gente, vamos combinar que durante a vida a gente abusa um pouco do corpo e judia, né, do corpo quando a gente não cuida. E talvez uma das questões, dentre tantas prejudicadas, seja mesmo o sono. Quando a gente é muito jovem, a gente dorme muito pouco e abusa do corpo, judia do corpo, né? E para ter saúde, a gente vai precisar também, quando jovem, para ser um idoso um pouco mais equilibrado, cuidar, né, dessas questões. Então, muito obrigada, foi muito legal. Eu fiquei louca para saber mais sobre as experiências fora do corpo, mas aí a gente vai se dedicar a ler o material que o senhor já produziu e vamos marcar um outro encontro oportunamente para continuar conversando aí.
Aí o senhor já aproveita, já faz Pix da consultoria, porque todo mundo quer saber do seu sono, como é que tá, né? Mas assim, muito, muito legal essa possibilidade da gente conversar. E a pandemia, né, alterou muito o nosso sono, mas nos oportunizou esses grandes encontros assim, né, online, Verdade. que é uma maravilha. Muito, muito obrigada, professor. Obrigada, doutora Carmen. E, então, com essa fala, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Aqueles que desejarem abrir as suas câmeras para nós fazermos uma fotinha, por favor, o façam, né? Para a gente registrar o momento e publicar. Onde é que está o Eduardo? Eduardo está ali. Ana quer abrir, a Ana também, ali, ok. José Vitor, Juliana. Vou tirar a fotinha, atenção. Todo mundo passou batom, passou perfume, certo? 1, 2, 3. Certo, fiz. Já registrei. E vou colocar aqui, vou ver como é que ficou. Professor, o Instituto realiza alguma reunião, encontros online, assim, que seja aberto para outras pessoas participarem? A gente estava fazendo muita coisa online e agora a gente está voltando mais para o presencial mesmo. Tá. Mas próximo mês, a gente, geralmente uma vez por mês, a gente tem a reunião do laboratório do professor Siddhartha. As reuniões do laboratório do Draulio são presenciais, toda terça-feira. E as do Siddhartha, geralmente é uma vez por mês. E como tem algumas pessoas que estão fora, às vezes a gente faz online. Então, se alguém quiser participar, pode me mandar o e-mail, a gente mantém o contato, e aí eu digo quando for o dia. Entrarei em contato, então. Obrigada. Tá ótimo. Muito bem. Muito obrigada, então, professor. Boa noite a todos e a todas. E conversaremos em breve. Até mais. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Prof, eu tenho uma dúvida, a senhora tem